Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Academia de Estudos Exobiológicos e Yoga. Hoje, sexta-feira, 20 de janeiro, dia histórico, né, gente? Hoje, completando 27 anos do caso Varginha, um caso aí que está sendo estudado há 27 anos e que ainda muitas coisas ainda estão pendentes sobre toda essa situação, sobre o que realmente aconteceu lá em 1996. Muitos estudos, muita gente fala muita coisa, muitos acreditam, muitos desacreditam, mas é a ufologia brasileira e mundial que realmente atua dessa forma. Para muitos, a ufologia passou a ser uma forma de comércio, para outros, estudos, para outros, simplesmente o fato de você tentar entender o desconhecido. E o caso Varginha é um caso muito interessante, um caso que não é único na história mundial. Todos nós sabemos, né, que hoje, na atualidade, a gente já sabe que a gente já teve aí casos que estão sendo estudados, como o caso dos gurizinhos lá da região de Sinimbu, no Rio Grande do Sul, né? Onde aconteceu no ano de 1970, onde foram vistos criaturas semelhantes às que estavam ali no caso Varginha, né? E também temos aqui o caso Carvalho, também, que é muito interessante, que é muito semelhante também ao caso de Varginha. O caso Carvalho aconteceu agora ano passado, em abril de 2022. Né? Então, são casos aí que estão na história, que estão para serem investigados, que estão para serem contados e casos para serem entendidos. Assim, eu estou dando aqui um exemplo de apenas 3 casos, né? Mas a gente tem muitos outros casos. Né? Nós temos casos que envolvem aí as questões relacionadas à Operação Prato, Roosevelt e tantas outras, né? Isso sem falar no caso das abduções. As abduções, elas são muito mais frequentes do que a gente imagina, são muito mais comuns do que todos imaginam e pode estar acontecendo com qualquer um a qualquer momento. Então, hoje, para falar sobre este assunto, né, os efeitos das abduções alienígenas, eu tenho o prazer de estar aqui com 2 grandes convidados, 2 grandes pesquisadores, Alexandre Lauzide e José Vanderlei. Eles são excepcionais pesquisadores nesta área e também vão estar falando a respeito do Congresso de Ufologia e Espiritualidade de Pernambuco. Então, hoje, todas essas informações estarão presentes aqui no canal da escola, aqui no canal da academia, e você poderá fazer suas perguntas aí, saber como participar do evento lá, né? Como você pode participar presencialmente ou então virtualmente desse evento. Então, fique aí conosco, né, para que você possa estar sabendo mais informações sobre toda esta situação. E já de antemão quero convidar aqui os convidados. Primeiramente, eu vou convidar aqui o nosso amigo Alexandre Lauzide. É isso, Alexandre ou Alex Lauzide? O meu apelido é Alex, né? Alexandre é o nome, mas eu sou conhecido como Alex, né? Até por cortar mais o nome, né? Morei muito tempo na América e lá o pessoal, quando eu falava, meu nome é Alexandre ou Alexander, não, você é Alex. Então, Alex e pronto. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo aí ao canal da Academia. É um grande prazer vocês estarem, eu digo vocês, porque o José Vanderlei também daqui a pouquinho já vai estar aqui conosco. Já eu chamo ele. E é um prazer estar com vocês dois aqui, falando aí, discutindo esse assunto sobre abduções e também falando sobre o Congresso de Ufologia aí que vai acontecer. Isso. Né? Aí, então, fique à vontade aí para as suas boas-vindas aí. Obrigado. É um prazer estar no seu canal mais uma vez, Disseu. É um apoio muito importante aqui para a gente, do nosso canal, da Brasil UFO Network, nossa rede internacional de ufologia, né? Mesmo porque estamos realizando agora em abril, dia 15 e 16 de abril, o primeiro congresso de ufologia e espiritualidade. Muita gente me pergunta, mas por quê? O que a ufologia tem a ver com a espiritualidade? Tem tudo a ver, gente. Tem tudo a ver. Por quê? Nós somos
espíritos ou almas vivenciando uma experiência humana. Enfim, essa alma, ela vem de outros lugares, não é da Terra. Nós estamos aqui de passagem, entendeu? Enfim, então nós fazemos esse elo buscando unir a experiência da ufologia com a espiritualidade. Mesmo porque os extraterrestres que estão aqui nos visitando, eles têm uma alma. Eles estão aqui conosco. E eu vou lhe provar isso hoje à noite. Com certeza. E já também vamos chamar aqui nosso amigo José Vanderlei. Boa noite, José. É um prazer estar com você, com o Alex aí, todos assim participando aqui no canal nosso. É um prazer enorme. Seja bem-vindo. Só dou as boas-vindas aí. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade que você abre para os ufólogos aqui de Pernambuco falar um pouco sobre esse tema que realmente nunca morre. É um tema que é recorrente o tempo todo, né, devido a grandes informações, a grandes fatos que vêm acontecendo todos os dias. Muito bem. Pois é, que bom. É um prazer, mais uma vez, sejam bem-vindos aí. É você que está participando aí do canal, né? Fique à vontade, né? Pode fazer suas perguntas, pode deixar seu comentário aqui embaixo, depois, se você vai assistir a posteriori, né? Pode fazer seus comentários aí na live, fique à vontade. Então sejam todos bem-vindos. Então vamos lá, quem vai falar, como que nós vamos fazer? Bom, eu vou começar primeiro aqui, né, dando uma apresentação sobre a nossa live de hoje à noite, né? O Vanderlei vai focar na questão lá da antiga da ufologia, né? Na pré-história, e nós vamos abordar vários assuntos aqui. Vamos lá. Os efeitos da abdução sobre a humanidade, né? Eu vou ficar aqui nos bastidores e vou colocar. Pode colocar o slide já? Sim, pode colocar o slide. Então tá bom. Vou ficar aqui nos bastidores, qualquer coisa me chama, tá bom? Vou lhe chamar assim. Enfim, muitas pessoas me perguntam como é que você começou a se interessar pela ufologia, né? Essa apresentação tem assim uma significância muito grande para mim, porque tudo começou quando eu sou natural de Belém do Pará, sou paraense, e vim para Recife na década de 70, exatamente em 1970. Né? Quando eu ouvi na televisão uma reportagem, a TV naquela época era a TV preta e branca, sobre uma nave que havia pousado no estado da Bahia. Uma nave extraterrestre. Aí, na época eu tinha 10 anos de idade, né? Eu não acompanhava o Jornal Nacional, mas fiquei interessado pelaquela matéria. E vi aquela matéria, de fato, tinha uma nave muito interessante, muito bonita, né? Lá, os populares, de forma circular, observando, né? Aquele objeto muito, muito bonito. Inclusive, uma coisa que me chamou a atenção é que ele não tinha era como se fosse cunhado de uma única parte, não tinha emendas, não tinha nenhuma emenda. Enfim, aí, terminada a reportagem, aí veio o repórter dizendo que no dia seguinte iriam falar mais sobre aquele assunto. Eu fui ver de novo o Jornal Nacional, mas não teve nenhuma reportagem. Foi uma coisa única e acabou. E aquilo me chamou a atenção. Anos depois, eu fazia parte do estudo de astronomia no colégio, no ensino médio. Aí eu perguntei ao professor que nos assistia, o professor Barata, perguntei, existe a possibilidade de seres de outros planetas estarem nos visitando? Ele falou, de forma alguma, Alexandre. Aí eu falei, por quê, professor? Ele respondeu, só tem 3 planetas na zona habitável no nosso sistema solar.
Terra, Marte e Vênus. E o único desses três que tem uma atmosfera que pode sustentar a vida é a Terra. Aí eu perguntei, ei, professor, existe a possibilidade, vai que de repente em outro sistema solar tenha essa condição? Aí ele falou, o sistema solar mais próximo da Via Láctea é o próximo a Centauro, o Alfa Centauro, que fica a cerca de 4 anos-luz, ou seja, viajando a 300 mil quilômetros por segundo por 4 anos, é uma distância muito grande. Para vocês terem uma ideia, a luz do Sol leva cerca de 8 minutos para chegar até a Terra. Imagine só, 8 minutos. Imagina viajar por 4 anos nessa velocidade, é muita coisa. Isso não tem condições. Ele falou, não tem condição, não tem combustível, não tem oxigênio, não tem alimentação. Aí eu disse, professor, vai que uma geração comece, ela não necessariamente nessa velocidade, mas comece e uma terceira ou quarta geração chega até nós. Ele falou, impossível. Foi quando, de repente, eu olhei para cima e vi um objeto de cor alaranjada, feito ferrugem, contrastando com o fundo e se movendo de forma zigue-zague. Nós éramos 4. E eu e o professor estávamos no local, aí nós vimos aquilo, chamamos os outros 2 alunos, né? Olharam lá e disseram, rapaz, que sei que é isso não. De lá para cá, a coisa começou a tomar um outro, como eu diria, formato, né? Por quê? Aí depois fui para os Estados Unidos e fui estudar lá hotelaria, que eu sou hoteleiro de formação. Conheci Bud Hopkins. Eu nem sabia quem era Bud Hopkins, não era estudioso na época, né? Ele estava lá fazendo uma regressão de uma pessoa. Quando, ao passar na frente do salão de eventos, eu ouvi uma mulher gritando e fui lá para o gerente de alimentos e bebidas perguntar, rapaz, o que está vendo lá dentro, né? Não, tem uma pessoa que está hipnotizando lá, essa mulher, ela foi abduzida. Eu perguntei o que é isso, abduzido? Aí me explicaram o que era uma pessoa que tinha sido levada a contragosto para uma nave extraterrestre. E isso existe? Eu nem sabia que existia isso, né? Pois é. Aí, dito isso, ele me recomendou ver um programa de televisão, um seriado chamado Encounters, ou Encontros em português. Encontros com os extraterrestres. Em um determinado episódio lá, eu percebi que tinha algo muito semelhante ao que ocorreu comigo anos atrás, quando morava ainda no Brasil. Mas eu não quis estar interessado em reviver aquela situação, porque eu estava com medo, pensando que, poxa, vai que eu fui abduzido, né? E passei por um processo e tal e tal. Anos depois, voltei ao Brasil, fui convidado para fazer um Fórum Internacional de Ufologia, e fiz. Depois fiz um workshop junto com o Vanderlei, o primeiro e o segundo workshop. No segundo workshop, nós convidamos um hipnólogo. Esse hipnólogo vai estar no congresso conosco, né? E ele me convidou naquela ocasião para fazer parte de um evento de expansão da consciência que ele havia elaborado. Então, eu fui nesse evento lá, e, coincidente, uma pessoa que estava assistindo na minha frente, ela não entendeu o processo. Ele olhou para mim como eu o conheci, assim, casualmente, no evento, não tinha nenhuma interação. Ele olhou para mim e disse, você pode vir aqui na plateia e para ajudar aqui a explicar como é que se faz o processo de expansão da consciência. Eu posso, não sou um cara tímido, não. Fui lá, sentei na cadeira, ele me colocou com o assistente hipnotizado aqui do meu lado, mandou segurar a mão dele assim. Eu até achei estranha essa atitude, mas, bom, faz parte, né? Enfim, aí de repente ele joga a cabeça para trás, abre a boca, aí o hipnólogo pergunta, o que está ocorrendo? Aí ele responde, eles estão
investigando a boca dele, ou seja, a minha boca, né? Depois ele começou com a dor no braço. Aí ele perguntou o que está vendo. Eles estão investigando a dor no braço dele. E, de fato, eu quebrei o meu braço quando criança 2 vezes só, né? E a terceira coisa foi uma falta de ar e frio. Ele estava com muito frio. Aí ele reportou isso para o hipnólogo. Enfim. Bom, nesse momento o hipnólogo me deu a liberdade de perguntar para o cara que estava hipnotizado 3 perguntas, não mais do que isso, 3 perguntas. Ok. A minha primeira pergunta foi: por que eu? Aí ele respondeu assim, ó, compatível com eles. Ou seja, a minha mente, o estado vibracional era compatível com eles. A segunda pergunta foi: eu estou no meu quarto? Não. Está lá em cima. Ou seja, o clarão que eu vi no meu quarto, eu não estava no quarto. Eu estava em outro local. E a terceira pergunta foi: são quantos de vocês, né? 3. Eram 3 seres, eu não estava no meu quarto, eles me levaram. Essa é a introdução para a nossa palestra. A pessoa que havia pedido lá para ter uma explicação melhor estava filmando. Só que ela não conseguiu filmar durante essa explanação toda. Aí foi quando ela disse: olha, eu só consegui filmar antes e depois. E o cara que estava hipnotizado lá disse: olha, não foi permitido filmar durante. Eu tenho aqui essa filmagem, aqui, um pedaço dessa filmagem, que está aqui na tela, falando sobre isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar o play. Isso aqui foi no momento do evento lá. Esse cara do lado direito aí é o Dimas, que é o assistente. Né? É um vídeo bem curtinho aí. Ele estava dormindo, eu trabalhava no turno da tarde, largava antes da noite, por volta das 11, mais ou menos. Quando eu estava dormindo, aí eu escutei um estrondo, um barulho. Aí eu acordei. Só que quando eu não acordei no meu quarto. Pelo menos não ouvia nada, só via tudo clarão. Aí eu escutei no meu ouvido: não se preocupe, está tudo bem. Escutei, claramente. Só que eu não conseguia me mover, estava totalmente congelado, totalmente congelado. Como tivesse amarrado. Como se tivesse amarrado, né? E eu só fechei os olhos para cima e para baixo e comecei a rezar, né? E a vida precisava de segundo eu não conseguia. Agora tudo, cara, imagina você estar nessa sala aqui, aqui não veio pilar, não veio nada, só um clarão, uma luz leitosa. Aí eu comecei a relaxar, dormir e tal. Aí dormi, que eu relaxei. Dormi, acordei no outro dia, aí resolvi me mudar do apartamento logo em seguida. Foi. Você chegou a ver alguém? Só ouvi. Agora, a sensação de congelamento, de assim, você está preso, era muito grande. Só tudo assim, eu fiquei assim, preso. O que foi que você disse antes para ele, quando você começou a falar que disse? Não, eu perguntei quem era, porque eu... Não, antes. Bom, então, esse é o pequeno trecho que eu consegui resgatar, né, da entrevista lá, naquele momento, né? Foi, assim, muito, assim, estranho, eu não estava esperando por isso, mesmo porque o hipnólogo estava, assim, surpreso por toda essa questão aí, mesmo porque a pessoa que estava filmando disse: olha, não, esse cara do lado direito aqui é o Dimas, ele respondeu para a pessoa da plateia: não foi permitido filmar durante o processo da minha explanação. Enfim, aí foi o motivo que tudo começou. Hoje nós vamos falar os efeitos das abduções sobre a humanidade. Vamos abordar abduções na pré-história, abduções de Enoque e a Bíblia, principais casos de abduções e contatos
do Brasil, abdução no Brasil no colonial. O Vanderlei é muito ligado a isso aí, ele fala muito bem sobre isso. Minas Gerais, 14 de outubro de 57, Antônio Vilas Boas. Falaremos também entre Franca e Ribeirão Preto, São Paulo, Chico Xavier, em 1972, foi quase uma abdução. Chapecó, Santa Catarina, 14 de dezembro de 83, Antônio Nelson Tasca. Depois falaremos de Turama, Minas Gerais, o senhor João Caiana e família abduzida em 13 de dezembro de 2000, que é muito interessante nesse caso. A Casa de Abduções Internacionais de Betty e Barney Hills, nos Estados Unidos, em 1961. Travis Walton, né, já esteve aqui no Brasil algumas vezes, né, em 1975. Falaremos também sobre Stanton Roman Friedman. Esse bem polêmico, esse cara, mas eu vou até preferir não falar muito sobre ele, porque existe muita questão aí que envolve situações que não são necessariamente verdadeiras, né? Bom, Dr. Roger Leir, médico especialista em remoção de implantes, fez mais de 15 extrações de objetos implantados em seres humanos. O Bud Hopkins foi esse que eu conheci, né? Ele era artista, autor e ufólogo. Ele já nos deixou em 2011. Doutora Gilda Moura, do Instituto Gilda Moura, no qual faço parte também. Ela é uma especialista em hipnose, pessoas também que foram abduzidas. Enfim, abdução de humanos, acompanhamento da evolução, que é isso, né? Acompanhamento da evolução genética e tecnológica do ser humano para ajudar a humanidade a subir a escada da evolução. Eles se intitulam os vigilantes, termos esses que também são encontrados na Bíblia e no livro de Enoque, que o Vanderlei já vai falar. Esses vigilantes podem não ser serem os mesmos da época da Bíblia. Várias pessoas relatam que de grupos de vigilantes de diferentes têm propósitos diferentes também. Primeiro, seres sonhos recorrentes, né, são os principais sinais de abdução. Sonhos recorrentes sobre o fim do mundo, flutuando, sonhos com grandes olhos de animais, tais como coruja, coiote, cervo, etc. 2. Sonhos flutuando num flash de luz. 3. Amnésia de tempo. O pessoal perde o sentido do tempo, né? Ocorre comigo com muita frequência. Marcas ou cicatrizes sem aparente explicação. Ter visto um OVNI perto da casa. Veja bem, essa questão de ver um OVNI perto da casa é interessante, porque a maioria das pessoas que foram abduzidas, elas, quando veem o objeto, né? Na verdade, eles estão ali, já lhe pegaram, levaram, deixaram, e você está ali, eles estão ali só para dizer, olha, tchau, estamos aqui, né? Estivemos aqui, né? Com você. Você não vai ser levado, na verdade, você já foi levado. Descoberta de pequenos objetos dentro do seu corpo, através de exame médico, por exemplo, dentro do nariz, pés, quadris, tornozelos, mão, etc. Ver pequenos flashes de luz. 8. Ocorrências inexplicáveis. Por exemplo, você está aqui assim, de repente a porta
se abre sem motivo algum, ou uma gaveta se abre, ou um livro cai, ou vários livros caem, e você fica ali perguntando, como é que isso aconteceu? Né? Ter medo de ver imagens de aliens, ouvir falar em OVNIs. Tem gente que eu conheço que tem um verdadeiro pavor. Por quê? Essas pessoas foram, com certeza, abduzidas, foram levadas e não tiveram uma experiência muito legal. Entendeu? Porque no começo é assim. Depois a coisa fica tranquila. Quando você absorve aquela questão e entende que aquilo não é para o seu mal, para o seu bem. Impressão de que o seu corpo atravessou uma parede ou objeto sólido. Tem vários locais aí na internet, aí, vários vídeos na internet que isso demonstra essa situação de forma bem clara e contundente. 11. Mau funcionamento de aparelhos eletrônicos. Quando você se aproxima deles, ligam ou se desligam sozinhos. Eu já tive algumas ocorrências muito interessantes que não vou relatar aqui no momento, mas que envolveu situações inusitadas com relação a aparelhos, inclusive telefone celular e telefone orelhão. Né? Enfim, acordar com o nariz sangrando. Isso aí eu tenho um amigo que, na época, lá nos Estados Unidos, esse rapaz que me falou sobre a questão da abdução, ele era o gerente do setor de alimentos e bebidas, ele teve essa ocorrência em que ele foi posteriormente diagnosticado com um metal dentro do nariz, devido a um sangramento. Aí o Beto perguntou, a sua cirurgia do nariz foi mal feita, deixaram um pedaço de metal lá, ele disse, eu nunca fiz cirurgia do nariz. Aí foi quando ele relatou a questão para mim, né? Não para o médico, não. A questão da abdução dele, que foi um negócio assim inusitado. Sonhos recorrentes sobre o fim do mundo, flutuando, sonho com grandes olhos de animais, acho que já falei sobre os servos, né? Já passou isso aqui. Enfim, está uma escala da evolução humana, né? Do macaco, e de repente houve uma lacuna muito grande entre Homo erectus para Homo sapiens, que deveria levar muitos anos para isso ocorrer, mas foi num curto período. Foi aí que houve a intervenção alienígena sobre nós. E nós, aí tem mais na frente um cara meio robotizado aí, vai ser o nosso futuro. Nós vamos ser parte máquinas, parte humano. Isso vai ser, de fato, né, verdade. Já está sendo verdade, porque já estão introduzindo chips na cabeça das pessoas, braços artificiais, pernas artificiais. Chico Xavier, referência aos seres de outros planetas, não são novidades, ou não é novidade, né? Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu Pai. Está lá na Bíblia. 90 anos antes da ufologia surgir no mundo, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, escreveu sobre a pluralidade dos mundos habitados. O médium Chico Xavier, além de escrever em algumas obras sobre a existência de seres alienígenas, teve contato com eles. Foi o que revelou o seu amigo Geraldo Lemos Neto, escritor e empresário, que conviveu com ele durante 20 anos. Em 1935, sua mãe, Maria João de Deus, já desencarnada, relatou no livro Cartas de uma Morta suas visitas a Marte e Saturno, e mencionou as criaturas altamente dotadas de sabedoria, sensibilidade, inteligência
sentidos e percepções superiores às dos terrenos. Em 1940, no livro Nossas Mensagens, ditado pelo espírita de Humberto de Campos, ele narra sua viagem para conhecer a civilização marciana, comentou Geraldo Lemos Neto. Uau! Né? Nas conversas antecedidas, nessas madrugadas de Pedro Leopoldino, Chico teria confidenciado ao amigo: fui convidado por Emmanuel, seu mentor, para visitar Saturno. Fui levado a uma das luas, onde vi uma nave gigantesca. O comandante me disse que sua função era defender os limites do nosso planeta, de invasões de civilizações do mal, lembrou Geraldo Lemos Neto. O contato de Chico com os extraterrestres aconteceu em 1972, entre Franca e Ribeirão Preto, em São Paulo. Em um trecho da estrada, apareceu uma nave que emitia uma luz laranja muito forte, que iluminava tudo a quilômetros de distância. De dentro dela saiu um ser com 3 metros de altura. Chico ficou apavorado e começou a rezar, pedindo ajuda. Emmanuel apareceu e disse: acho bom você rezar, porque a coisa é ruim. O ser olhou para Chico e voltou para a nave, que, por sua vez, resolveu abduzir uma vaca, revelou o amigo Geraldo Lemos Neto. Aí está o Geraldo Lemos Neto, amigo de Chico Xavier, que relatou essa ocorrência aí. Aqui nós temos um pequeno vídeo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui esse vídeo para a gente ilustrar melhor. Aqui está. Meus filhos, ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus. A esta altura, Chico sentia-se a ponto de enlouquecer completamente. Além de ouvir vozes, via figuras do outro mundo dentro da igreja de Matozinhos, que ele frequentava quase todo dia. Eram seres angelicais que transformavam as hóstias da comunhão em flores luminosas. Essas figuras belíssimas, em cenários de luz irradiada, envolviam grupos de católicos da cidade que haviam morrido há muito tempo, mas que ainda compareciam invisíveis à missa. Invisíveis para todos, menos para Chico. Deslumbrado e assustado com o que via, Chico se confessava e recebia pesadas penitências do padre Sebastião Scarzelli, como rezar 1000 Ave-Marias para deixar de ser mentiroso. Ninguém o ajudava. João Cândido, o pai, tinha problemas mais graves para resolver. Estava viúvo. A mãe de Chico, Dona Maria João de Deus, morreu deixando 9 filhos. Chico foi entregue à madrinha, que o espancava 3 vezes por dia, religiosamente. Sua fama de maluquinho aumentava e irritava as pessoas. É preciso se saiba que meu pai não concordava com as minhas informações sobre vozes que eu ouvia. E o sacerdote que me confessava era um espírito de alta elevação. Ele, então, me aconselhou a aceitar um emprego aos 10 anos de idade, para que meu pai, impressionado com o que eu dizia, não promovesse a minha entrada no sanatório. Eu me empreguei numa fábrica de tecidos aos 10 de idade. Como trabalhava no meio de muito algodão, o algodão afetou os meus pulmões.
fui ameaçado por uma tuberculose, e então fui trabalhar no comércio. Trabalhei 6 anos no Empório, onde eu era balconista. E depois, aos 21 anos, eu me tornei funcionário do Ministério da Agricultura, tendo sido aposentado na condição de escriturário. Recebo razoavelmente por mês vencimentos ou proventos que, para mim, que não me casei, dão perfeitamente para que eu viva mais ou menos tranquilo, sem desperdício e sem luxo. Mas me sinto muito feliz, porque algo que me parece, e eu sinto que isso é verdade, a mim, que me reconheço em total desvalia, a mim que não tenho coisa alguma para distribuir, desde que eu não posso distribuir empregos, não distribuo influência, não distribuo dinheiro, eu não tenho recursos para captar a simpatia de ninguém. E recebo da vida uma felicidade muito grande, porque eu me sinto com os melhores amigos do mundo. Acredito perfeitamente na amizade, porque nada tendo para dar, eu tudo recebo de tanta gente que eu não posso desapontar essa gente boa e dizer que eu sou uma pessoa que sofra, porque minhas doenças são naturais depois dos 70 janeiros de idade. São doenças de coronárias, e muita gente aos 60 anos já tem as coronárias comprometidas, de modo que eu não sou um doente especial. Sou um doente que vivo com muita naturalidade, dentro das instruções dos cardiologistas deste mundo e do outro, que as duas medicinas me ajudam muito. Então, não tendo nada, não sendo nada, me considerando abaixo de qualquer criatura que está vivente na Terra, muito abaixo das criaturas subhumanas, e Deus me permitir tantos amigos, então eu digo que eu sou muito feliz. E a mediunidade só me deu paz, felicidade, alegria e muita vontade de viver para trabalhar. Até hoje, Chico Xavier reproduziu mais de 600 autores, entre poetas, escritores e pessoas mortas para suas famílias. Mais de 20 mil mensagens. Calcula-se que ele passou 100.000 horas da sua longa vida escrevendo em estado de transe. Seus livros já atingiram no Brasil os 4 milhões de exemplares, fora as traduções para o espanhol, o francês, o japonês e o esperanto. Se recebesse pelos direitos autorais, que sempre foram cedidos ao movimento espírita, Chico Xavier seria dono de uma fortuna impossível de calcular. Ele é a maior produção literária nacional, um recorde que dificilmente será batido em quantidade de obras e vendagem, apesar de nunca ter figurado em listas de best-sellers, e nem sequer constar de alguma relação de escritores brasileiros. Tudo isso já seria trabalho exagerado para um simples mortal. Mas, pela sua renúncia compulsória a qualquer espécie de bem material, Chico foi obrigado a trabalhar em outros ofícios. Primeiro, para ajudar a família e sustentar os irmãos menores. Do segundo... Bom, aí está assim, um pequeno relato, né, da obra de Chico Xavier, que teve, de fato, um encontro, né, com os seres extraterrestres. Né? Ele era um espírita, né, renomado, né, bem credenciado, e ele teve uma importância muito significativa na questão ufológica, porque ele mesmo relatou o encontro com os seres extraterrestres. Essa parte aqui eu vou deixar para o Vanderlei, que é sobre Enoque. Que Vanderlei ele é um especialista, estudioso, muito, como que eu diria, é um expert
um expert sobre Enoque. Vanderlei, agora é com você. Alex, antes de nós passarmos aí com o Vanderlei, nós temos uma pergunta aqui que eu acho que é interessante a gente já resolvendo, né? Sim. Diz assim, ó. Desde que sou criança, a pergunta é de Rafael Lopes. Desde que sou criança, quando ouço histórias de Ares, saem lágrimas automaticamente dos meus olhos. Não é choro, não é medo e nem tristeza. Não tenho vontade de chorar, mas caem lágrimas automaticamente. Isso pode ser um sintoma? Uma saudade, na verdade. Porque, veja só, nós, como eu expliquei mais cedo, nós somos almas vivenciando uma experiência humana. E tem pessoas que lembram, de alguma forma, sentem o sentimento da saudade de ter vivenciado uma experiência em outros orbes, seja ele físico ou extrafísico. Porque existe também a condição da inteligência existir em lugares que não precisa dessa matéria tão densa. Me lembrei agora de um assunto bem interessante do FBI nos Estados Unidos. Tem um cara que conseguiu um caminho para entrar no canal, porque lá, a cada 25 anos é liberado informações, mas são liberadas, mas não são publicadas. E esse cara pegou um caminho e disse, olha, a investigação deles sobre os seres extraterrestres, elas estão lá registradas. E o registro que eu li lá falava justamente de seres que adentram a nossa atmosfera, que eles têm que se adaptar à densidade do nosso ambiente, porque eles estão numa forma mais sutil para poder entrar até aqui. Então, eu fiquei assim, impressionado com aquele relato, porque foi assim, uma coisa muito, muito importante e reveladora, porque nós estamos aqui na terceira dimensão, mas existe outras dimensões, e foi o que ele descreveu sabiamente nesse relato lá do FBI. Então, você que se sente saudade, é um sentimento íntimo, né? É porque você, com certeza, já vivenciou uma experiência, ou várias experiências de vida, não necessariamente da Terra, né? Extraterrestre. Mas fica tranquilo, viu? Porque eu tenho certeza que as pessoas que convivem com isso de uma forma natural, como eu, por exemplo, né? Eu tenho certeza que eles estão comigo já há muito mais tempo do que eu imaginava, né? E não passei por nenhum trauma. Algumas pessoas passam, sim, por traumas, e sérios, por serem as primeiras a experimentarem o contato com eles, seja eles físico ou no plano astral. Entendeu? Perfeito. Deixa eu ver aqui. Temos mais um comentário aqui. Na doutrina espírita é clara a existência de vida em todo o universo. Aí, complementando o que já foi falado, né? Sim. E tem uma pergunta aqui no chat da Abelha. Nós vamos deixar essa pergunta mais para o final da live. E que é bastante interessante ela também. Vamos passar para o José Vanderlei, então, para fazer sua posição. Vanderlei, a primeira abdução de Enoque. Bem, antes de eu começar a falar de Enoque, eu gostaria de deixar esclarecido alguns pontos. Primeiro, eu gostaria de lembrar a todos que, na realidade, a ufologia não nasceu há 50 anos atrás com o termo ufologia. Ela já acompanha a humanidade
desde o início da humanidade. Então, quando eu falei pela primeira vez sobre isso, muitas pessoas ficaram admiradas e algumas até chocadas, mas é uma realidade incontestável. O que eu vou falar agora para vocês, se vocês pararem para pensar, vocês verificarão e entenderão um pouco porque a ufologia está conectada à espiritualidade. Nós temos a nossa base, a base cristã, a base que acredita que um Deus é o criador de todo o universo. Isso não só relatado na base cristã, mas em várias outras religiões, afirmando que existe um criador. Esse criador que criou todas as coisas, na nossa definição, ele criou os céus e a terra. Partindo desse princípio, independente da formação que seja esse criador, seja ele uma essência, seja ele um espírito, seja ele a energia, seja ele qual for a determinação que você possa dar a esse criador, ele não é da Terra. Ele criou a Terra. Ele estava em outro local que não a Terra para criar a Terra. Assim como todas as criaturas que vêm do céu, quando ele, inclusive, fala de lançar à Terra o Satanás, ou deixar a Terra, os humanos, sobre a proteção dos anjos. Então, todos esses seres que estão descritos na Bíblia, como o próprio Deus, eles não são de origem terrestre. Então, a questão de dizer que existe vida fora da Terra já se inicia a partir deste ponto. Embora a ufologia, só há 50 anos atrás, que ela falou sobre o termo OVNI, ou ufologia, né? Mas ela é conhecida intimamente e relacionada desde a criação do ser humano. E durante tudo isso, toda essa nossa história, nós vamos ver em todos os livros religiosos de todas as civilizações, nós vamos encontrar fatos que hoje nós entendemos que são efeitos ditos ufológicos, que naquela época não conseguiam se expressar porque não existia todo esse vocabulário que hoje nós utilizamos. Eu faço uma comparação muito simples, como no Velho Oeste, por exemplo. No Velho Oeste, você tinha os índios que chamavam o trem de cavalo de ferro. Então, para eles, aquele trem que andava sobre trilhos, que soltava fumaça, carregava vários vagões, eram chamados de cavalo de ferro, porque para eles é assim que eles enxergavam. Então, nós vamos enxergar isso em vários momentos descritos nos ditos livros sagrados ou mesmo na história, né? Então, um dos fatos que estão descritos, que é um dos fatos mais antigos, é exatamente na Bíblia. A Bíblia ela está repleta desses fatos que aconteceram e que remonta exatamente à ideia de fatos ufológicos. Se hoje nós conseguirmos traduzir o que está escrito na Bíblia na visão ufológica, nós vamos ter talvez uma compreensão maior. Mesmo porque, como o Alexandre já falou, e ele citou uma passagem do qual o nosso Messias, né, falou quando esteve aqui na Terra entre nós, ele falou de coisas que nós não entendemos ou não entendíamos até um determinado tempo. Ele, quando foi interpelado, ele falou que o reino dele não era deste mundo. Então, na realidade, ele tem um outro mundo. E que na casa do pai dele há muitas moradas. Na casa do meu pai
há muitas moradas. A casa do Pai é os céus. E os céus dá exatamente a amplidão, na realidade, da possibilidade de vidas em vários pontos desse mundo, né? Nós criamos um Deus que praticamente seria só único e exclusivamente terráqueo. Muito pelo contrário, o entendimento de Deus é muito maior do que a nossa Terra. Ele criou não só a Terra, como tudo que existe nos céus. Criou o Sol, criou Marte, Vênus, etc. Então, por que entender que ele só criaria vida neste planeta? E nós vamos ver isso através da história da Bíblia. Deus criou o homem e criou a mulher. Lembre-se, se por acaso todos nasceram, façam apenas essa analogia. Se todos nasceram de Adão e Eva, como explicar a descendência do negro, do índio, do nórdico, dos pigmeus, dos chineses, dos árabes, que são, embora todos humanos, mas têm uma formação genética diferente. Você sair por exemplo, de Adão e Eva e criar um negro e um índio, a diferença é muito grande. Então, o início de tudo, da compreensão, foi a partir de Adão e Eva. Não significa que Deus não tenha criado outros filhos. E é exatamente isso que nós debatemos hoje. É a falta de informação contínua que está hoje na Bíblia, que nos traz e remete a essa visão ufológica. Vou dar um outro exemplo bem simples a vocês. Quando Adão e Eva estavam no paraíso, eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel e se escondeu. E Deus, quando o interpelou, perguntou sobre Abel, e ele falou o que tinha acontecido. Então, Deus pôs uma marca em sua face e ele fugiu para o norte. Veja só, ele fugiu para o norte a partir do paraíso, ou de uma região próxima ao paraíso. Só que o norte era uma cidade. E ele fala a Deus que, se por acaso os outros o encontrar, o matarão. E Deus bota aquela marca na sua face para que não aconteça exatamente o que aconteceu com o Abel. E que aquele que o fizesse teria um castigo de 7 vezes 7 vezes maior do que o de Caim. E Caim funda uma cidade e se casa. Aí eu pergunto na nossa história, onde é que estão as mulheres da Bíblia? Nós só encontramos na Bíblia Adão e Eva, os 2 filhos, Caim e Abel. E só o terceiro filho seria Sete. Então, ela não teve mais um filho, mas diz que se casou e fundou uma cidade. Então, a partir disso, eu queria só mostrar a vocês como existem lacunas dentro dessas informações que talvez sejam preenchidas com o que eu vou dizer a vocês agora. Existe uma história, aliás, não é uma história, foi uma exploração feita
em busca arqueológica de cidades. E dentro de uma das cidades está a cidade suméria, que nós, na nossa escola, conhecemos como a cidade mais antiga, o povo mais antigo de nossa história. E é a partir desta cidade dos Sumérios que existe uma outra história que jamais foi contada e que foi encontrada nessa cidade tabuletas que remetem ao início do homem. E essas tabuletas são gravadas em argilas e em uma letra chamada cuneiforme, né? E é a nossa mais antiga forma de expressão escrita jamais conhecida. E nessas tabuletas, eles falam exatamente sobre esses seres que desceram à Terra, e existe toda uma história do porquê eles vieram à Terra, o que eles fizeram na Terra, que nesse caso, nesse momento, eu gostaria apenas de simplificar a história. Mas eles desceram à Terra e, por necessidade de exploração aqui na Terra, do seu minério que ele tanto necessitava para salvar o seu planeta, eles precisaram de ajudantes e criaram o homem. Não a criação do homem, a ideia de realmente do ser, mas sim a evolução de um ser que já existia aqui na Terra. É como se nós pegássemos o macaco de hoje, fizesse uma mutação genética e que fizesse a evolução desse ser para que ele pudesse ter uma compreensão, uma fala, um pensamento e soubesse do entendimento. Então, essa é a história de um povo que desceu dos céus e e transformou a evolução humana, que, coincidentemente, né, ou não, né, leva à nossa ideia da evolução de Darwin, né, que o homem descendeu do macaco, tendo 99% dos seus genes, né, iguais. Então, se pudesse existir realmente essa comprovação, né, poderia já definir, e a partir do primeiro símil, ou não do macaco mesmo, mas de um símil anterior, né, houve essa evolução. Mas essa introdução que eu acabei de falar refere-se também para um outro fato, que é exatamente a sequência de tudo que aconteceu posteriormente aos sumérios. Durante todo o período ali depois dos sumérios, os hebreus, né, o Egito, né, existia um homem chamado Enoque. Todos os hebreus, os faraós, vieram exatamente da descendência dos sumérios. Né? Todos eles vieram lá do início da antiguidade dos sumérios. Tanto é que nós temos hoje toda uma matemática, todo o conhecimento baseado exatamente nessa civilização. Mas existia um homem chamado Enoque. E Enoque era um homem muito devotado a Deus. E ele andava sobre todos os preceitos que Deus determinava. Nós vemos essa questão de Enoque muito cheia de informação que nós não entendemos. Na realidade, Enoque é falado na Bíblia católica, e eu estou me restringindo mais à Bíblia católica,
porque é o que temos mais do dia a dia. Mas existem algumas outras informações em outros livros sagrados de outras religiões, tá? Mas como a Bíblia é mais acessível a todos nós aqui no Brasil, a todos nós os católicos, então eu estou me referindo mais ao que está escrito na Bíblia. Mas vamos encontrar, por exemplo, nos livros dos hindus, vamos encontrar nos livros do islamismo, nós vamos sempre encontrar traços que falam sobre a ufologia. Não talvez os mesmos fatos, mas também, inclusive, sobre os mesmos fatos, de uma forma diferente. Mas eles falam exatamente isso. Então, na Bíblia, o livro de Enoque não existe, embora ela seja descrita, ele seja mencionado em 3 locais na Bíblia falando sobre Enoque. Ele fala conforme o tempo de Enoque, conforme andava Enoque. Então, os vários profetas da época que participaram da escrita da Bíblia falam sobre Enoque. Mas Enoque, o livro de Enoque, existe sim hoje numa Bíblia, não uma Bíblia católica nossa, mas uma Bíblia ortodoxa. E ele está lá, o livro de Enoque, nessa Bíblia ortodoxa. E ele fala sobre um homem que, como eu já disse, ele era muito, muito crente a Deus, e ele um dia foi acordado por 2 anjos de norte ao pé da sua cama, dizendo que ele se preparasse, que ele seria levado aos céus. Né? Então ele perguntou se ele iria morrer, ele disse não, você não vai morrer, e se na viagem dele ele voltaria, eles disseram sim, e ele voltaria, mas que deixasse tudo organizado, porque por um bom tempo ele não retornaria. E assim foi feito, ele avisou toda a família dele, e no dia marcado, né, ele foi levado aos céus. E ele foi levado aos céus numa carruagem, ou sobre as asas de um anjo, né, que que refletia, e foi levado para um local nos céus que parecia um castelo de vidro, onde ele chegava a ver a terra sobre seus pés. Ele conseguia enxergar tudo que estava fora desse castelo sobre seus pés. Então ele via-se passando por cima da terra. E descreve toda a sua viagem com informações que só viemos, na realidade, descobrir posteriormente. Um exemplo disso é que quando ele estava mais à parte superior, já no espaço, e é o que nós cremos, ele identificou todos os planetas, e ele falava que eram montanhas. E ele fez a comparação dessas montanhas, no nosso caso, os planetas, como coloridas, de forma que você pudesse fazer analogias com o que existe aqui na Terra. Então, ele falou que era uma montanha azul, que falava sobre uma montanha vermelha, né? Então, ele foi descrevendo os planetas conforme ele conseguia identificar na Terra. E ele chegou a falar sobre Júpiter, né? Lembrando que Júpiter, na realidade, embora hoje nós temos a foto de Júpiter, naquele tempo não se falava de Júpiter, né? Não tinha o conhecimento sobre aquele planeta. E aquele planeta só foi, na realidade, descoberto em 1610. Já se falava exatamente de Júpiter.
e ele descreveu como era Júpiter, né? Ele mostrando, descrevendo como Júpiter era e que pedra ele se parecia aqui na Terra. Existe um tipo mármore, tipo alabastro, que lembra muito a formação das cores de Júpiter. E eles falou exatamente sobre isso, que parecia ser um alabastro. Então, agora, no início do nosso século passado, tiraram uma foto, aliás, no final do nosso século passado, tiraram uma foto de Júpiter e correu o mundo, tá? Falando exatamente com a seguinte matéria: Enoque esteve em Júpiter há 6.000 anos atrás. Então, como uma pessoa que foi levada aos céus podia ter uma informação sobre esse planeta, que a primeira foto dela, mostrando realmente como Júpiter era, só foi tirada agora em meados de 2000. Então, só para vocês entenderem um pouco sobre a primeira abdução. E a história de Enoque, ela continua, ela tem muito outros fatos e nos remete a outras informações. Ele fala sobre os céus, né, sobre cada orbe. É muito interessante. São quase, se você parar para ler, são 3 volumes enormes sobre informações só sobre o que ele fala sobre os céus. E ele nos fala também sobre os tais anjos caídos. Esses anjos caídos, os sentinelas, né, são anjos que se engraçaram, né, com as mulheres humanas e vieram e enamoraram as mulheres humanas. E são chamados esses anjos caídos. É uma outra informação que o Enoque nos dá sobre exatamente os anjos que foram lançados aqui à Terra, mencionados na Bíblia. Eu gostaria de lembrar também o seguinte, que a história de Enoque é anterior às escrituras bíblicas. Enoque, na realidade, vem antes de Moisés, que é mais ou menos o período que se imagina que começou-se a escrever sobre a Bíblia. Então, já demonstra mais uma vez que tudo aquilo que aconteceu veio do passado e veio exatamente do início do conhecimento humano a partir dos sumérios. Então, tudo aquilo que aconteceu até Moisés é exatamente fruto de todo o início lá a partir dos sumérios. Então, ele fala exatamente sobre esses anjos caídos, né, que enamoraram as mulheres, e os filhos foram os Néfilins, que entra em outro caso mostrado na Bíblia, que fala dos gigantes. Então, os filhos dos homens com os filhos, as filhas dos homens com os filhos de Deus, deram início a uma nova raça chamada Néfilins, que eram os gigantes. E, segundo a Bíblia, né, aconteceu um dilúvio exatamente porque a humanidade era muito vulgar, muito desobediente a Deus. Nas histórias dos sumérios, o que houve, na realidade, para existir esse dilúvio, que foi exatamente para limpar a terra, segundo a Bíblia, dos pecados, e segundo os sumérios, com relação a um fato astronômico, ou seja,
aconteceu que o planeta dos Anunnakis, esses seres que vieram aqui à Terra, né, iria se aproximar da Terra e iria causar catástrofes. E dentro essas catástrofes, teve a enchente, que é falada em todos os livros religiosos de todas as religiões no mundo inteiro. Então, foi algo realmente universal. Tá? E o fato que sucedeu-se exatamente a isso foi exatamente a aproximação desse mundo. E Enoque fala exatamente sobre isso, né? do que aconteceu da forma mais de Deus, que seria uma forma de punir, e dos sumérios, mostrando que foi um momento astronômico que aconteceu a enchente. Né? Sem falar só de Enoque, né? Vocês vão ter ainda muito mais outras informações que nós poderíamos trazer para cá, mas como o nosso caso é mais sobre abduções, nós vamos relatar alguns outros casos que aconteceram na Bíblia, que trazem exatamente uma visão de abdução. Né? Nós temos, por exemplo, o Ezequiel. Né? O Ezequiel, ele fala de uma roda, dentro de uma roda, com seres viventes, né? E que tinham uma semelhança a homens, e que vinham se revolvendo em nuvens, né? E que fogo reluzente, né? E que se aproximava dele, e fala de uma carruagem de fogo que o levou ao céu. Né? Nós temos aí uma declaração, né? Que ele foi pego como se fosse uma espécie de um braço que o pegou pelos cabelos e o conduziu ao espaço, entre a terra e os céus. E por meio de uma série de visões de Deus, relato dele, levou a Jerusalém. Então, nós temos uma abdução e um transporte a um determinado local, e o colocou numa porta da entrada norte, onde estava um pátio que tinha um ídolo que provocava a ira de Deus. Então, essa é uma outra passagem que existe na Bíblia, falando sobre exatamente uma abdução momentânea, no caso, por uma informação da própria pessoa que estava sendo abduzida, a forma como ele viu aquela abdução, e que estava sendo levado para Jerusalém, de onde ele estava. Temos também no livro, um livro de Reis, né? Nós temos Elias e Ezequiel, que falam exatamente de um cavalo de fogo, carruagem também, carruagem de fogo. Então, ele fala exatamente sobre essa carruagem de fogo, do qual ele também foi levado. Né? E Elias foi levado aos céus, deixando o seu Eliseu, né, o seu amigo, com todas as informações necessárias para que ele pudesse dar andamento a todo aquele projeto que ele tinha iniciado. Inclusive, se fala sobre uma capa de poderes, onde ele bateu a capa no mar, numa determinada posição no mar, e esse mar se abriu. Ou seja, nós vamos encontrar na história da Bíblia, na história geral, nós vamos encontrar algumas ferramentas muito poderosas. Né? Nós vamos encontrar, por exemplo, a Arca da Aliança, né, que emitia vários tipos de raios. Nós vamos encontrar uma trombeta que derrubava muralhas.
e uma capa que conseguia abrir uma passagem no mar. O próprio Moisés, né, conseguiu abrir o mar, né, através da sua fé, né? Bateu com o cajado na rocha, saiu água, né? O cajado que ele tinha virava-se uma serpente e que engoliu 2 outras serpentes na hora, junto com o faraó. Então, nós vamos enxergar várias ferramentas aí poderosas de desconhecimento total humano, talvez tecnológicos, tá? Mas que são total desconhecimento do ser humano, mas que são relatados naquela época. Eu vou aproveitar, só fazer um intercâmbio aqui sobre os relatos hindus, que falam exatamente sobre uma guerra nos céus, onde as pessoas, os dois lados, brigavam, né, com poderosas armas nos céus, viajando de um céu de um lado para outro. Então, já eram, naquela época, em sânscrito, descrito no livro dos hindus. Né? Então, para vocês terem ideia de como não é uma coisa exclusivamente da nossa Bíblia, mas ela está intrinsecamente colocada em todos os livros, né? Isso seja até nos livros mais de menor cultura, por exemplo, dos índios, né? Que não tem muita coisa escrita, ela tem muita coisa oral, né? E eles falam exatamente sobre os poderes que emanam dessas criaturas, desses deuses que eles dizem ser os deuses dele. Então, isso é descrito em todas as Bíblias e todos os livros sagrados. Vou dar um outro exemplo aqui de uma abdução, tá? Está na Bíblia e que nós entendemos como uma abdução. O Filipe, ele fala que após ele ser batizado, né, o Espírito Santo, informação diretamente de como está escrito, o Espírito Santo o arrebatou e ele foi se encontrar exatamente em Osoto, a quilômetros e quilômetros de distância de onde ele estava. Então, ele teve aí uma abdução, do qual ele foi levado para um outro espaço, em outro local. Tá? E nós não temos todas as informações, se por acaso foi que ele teve perda de tempo ou não teve nenhum tipo de lapso de memória, alguma coisa, né? Porque as informações dada como naquele tempo, dada como se fosse um flash rápido, é a condição que nós hoje fazemos, nós entendemos a abdução. As pessoas são abduzidas, são abduzidas, elas se lembram do que aconteceu antes e passa um tempo, elas retornam a um determinado local, mas não se lembra o que aconteceu, né? Mas como elas conseguiu sair daquele local para esse local que ela está agora, nesse espaço de tempo. Então, é exatamente essa reflexão que está sendo dada em Filipe. E isso nós vamos encontrar em vários momentos na Bíblia. Eu queria ressaltar uma passagemzinha muito interessante para eu lembrar a todos vocês como é impossível nós determinarmos quem são esses visitantes. Tá? Em Hebreus 13:2, ele fala o seguinte: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Uma prova que os híbridos estão conosco. Nós não reconhecemos os próprios anjos.
Ou seja, eles se passam exatamente como sendo homens, mulheres, estão a seu lado. Então, você pode estar ao lado de um anjo sem saber. Assim mesmo, você está ao lado de um extraterrestre e não sabe. Tá? Nós conhecemos aí, né, várias outras passagens que vão nos trazer histórias, né? Nós podemos fazer essa ponte, por exemplo, com o relato de Jonas na baleia, a baleia, que na realidade ele não fala de baleia, ele fala de um grande monstro marinho, né? Um peixe marinho que ficou na abertura, na boca, na barriga de um peixe. Mas existe um livro hebraico, que fala exatamente definindo o que era esse tipo definindo como era esse monstro do mar. E ele fala de algo que era reluzente, parecia cobre. Então, se nós fizermos uma comparação, vamos imaginar que, na realidade, a barriga daquele monstro do mar talvez fosse um OSNI, objeto subaquático. Já que hoje nós vemos objetos voadores que tanto saem do espaço, entram em nossa atmosfera, como vão a nível abaixo do mar. Então, eles trafegam nesses 3 elementos. Então, essa seria a possibilidade da descrição de Jonas, conforme um livro hebreu. E nós vamos aí iniciar um outro processo de buscar sempre tentar informação sobre tudo que aconteceu na Bíblia, falando sobre o lado ufológico, né, sobre a visão da ufologia. E nós vamos ver, por exemplo, outros fatos, não só na Bíblia cristã, mas em outros relatos, que isso é comum, só que nós nunca nos apegamos a observar tais fatos. Então, como eu disse, existe também uma passagem que fala exatamente sobre isso. Nós precisamos conhecer a verdade. E a passagem é exatamente essa, né? A verdade os libertará. Ela lhe trará o conhecimento necessário. E nós vamos descobrir que nós não fazemos parte de apenas o que nós temos aqui. Nós fazemos parte de um todo, do qual é como se fôssemos um grande quebra-cabeça e nós fôssemos apenas uma pedra desse quebra-cabeça. Então, nós estamos juntando hoje a pequena parte que existe de nosso quebra-cabeça, uma parte para entender o nosso quebra-cabeça. 1h23 minutos. Nos unir a um quebra-cabeça maior ainda, para podermos chegar à conclusão de que nós não estamos, nem nunca estivemos sós. Beleza. Sem problema com relação ao horário, fiquem à vontade. Então, com horário... rapaz. Não, se você deixar a Vanderlei passar 5 horas aí falando. Aí falar, aí vai-se embora. Mas fiquem à vontade. Então, com relação ao horário, fiquem à vontade, tá? Sem problema. Não, se eu por mim, eu vou até a meia-noite. Não, eu vou reduzir só para mostrar como é amplo a nossa falta de conhecimento, né? É porque nós não temos como mostrar a vocês, mas o interessante é como, ao longo do tempo, as pessoas falavam sobre a ufologia, falavam sobre a espiritualidade. Inclusive, tem um caso super interessante de acontecimentos
que se ligam à ufologia e à espiritualidade. E esse caso é um caso onde está sobre o número 135917. Esse 135917 saiu num jornal português, né? Algumas semanas antes do acontecimento do que representaria esse 135917. Esse 135917, só para vocês terem uma ideia, foi a data do aparecimento de Nossa Senhora em Portugal. E esse dado apareceu no jornal dizendo: não esqueça o dia feliz quando findará todo o nosso martírio. A guerra que que agora nos fazem terminará. E isso aconteceu exatamente antes da aparição, tá, de Nossa Senhora em Portugal. E essa aparição foi no dia 13/5/1917. Só para você ver como tudo no universo, ele está exatamente no seu lugar. Então, tudo precisa realmente se desenvolver e acontecer para que nós tenhamos esse conhecimento e possamos elevar a nossa vibração para que o mundo seja melhor, que nós alcancemos exatamente toda a ideia de que nós fazemos parte de um todo, nós nunca estivemos sós. E só para finalizar, eu vou relatar mais um caso que aconteceu com a Igreja Católica e um Papa. Né? O Papa João Paulo XXIII, um dia, estava de férias no seu castelo, o castelo de Gandolfo, isso em 1961. E pousou nesse castelo uma nave. Uma pessoa, né, de feições humanas, alta, magra, e ele foi até essa pessoa. E chegando lá, ele se ajoelhou e começou a conversar com essa pessoa. Quem estava com ele era o seu secretário, que via de longe tudo que estava acontecendo. E eles falaram ali por 20, 30 minutos, e o Papa retornou. E começou a conversar com o seu assessor. E ele disse uma coisa super importante e que vai demonstrar exatamente como nós não entendemos, não estávamos ainda preparados para entender que nós temos irmãos em todas as partes. Ele disse: algumas vezes temos dificuldade de reconhecer nossos próprios irmãos. O atual Papa, né, já disse que se por acaso os extraterrestres chegassem hoje e eles quisessem aceitar Jesus, eles os batizavam. Então, se a Igreja Católica já está se preparando para este momento, é porque eles sabem, durante todos esses séculos, porque eram eles que recebiam todas essas informações das pessoas que faziam confissões, sejam eles de milagres, sejam eles de anjos, que foram confundidos com seres de outros planetas, né? Então, sejam eles qualquer tipo de informação que for dada, eles são sabedores de muito mais coisa que nós sabemos. Infelizmente, o tempo é curto, existem outros pontos que ele poderia levantar, não é à toa que a Igreja Católica tem um dos consórcios de telescópio maiores do mundo, tá? Ele participa desse consórcio. Tá? Então, uma vez perguntado a eles, ou talvez até numa brincadeira, né, perguntaram
ao chefe do consórcio da igreja, perguntaram o que é que eles queriam com aquele telescópio, porque tinham investido tanto naquele telescópio. E a resposta dele, seja por brincadeira ou não, foi: nós estamos procurando Deus. Muito bem. Dirceu, o nosso tempo chegou ao fim. Quero lhe agradecer mais uma vez aí pelo convite, né? E lembrando a todos aqui que nós estamos realizando no dia 15 e 16 de abril o primeiro Congresso de Ufologia e Espiritualidade de Pernambuco. As inscrições podem serem feitas através do site www.braUFONET.com.br. Repetindo, www.braUFONET.com.br. E vocês também podem entrar em contato comigo através pelo WhatsApp. Código de área 81 99596 3072. Repetindo, WhatsApp 99596 3072. Esse evento vai ser presencial e também online. Você pode comprar o ingresso, sair da sua cidade, do seu conforto e receber todas as informações que serão reveladas nesse congresso. Eu não posso falar muito sobre isso, porque alguns palestrantes falam assim: olha, você não pode falar que eu vou dizer lá, porque vai ser realmente bem interessante. O nosso amigo Marco Petit vai estar lá conosco, o Edson Boaventura, um advogado especializado em exopolítica, lei, né, que é o doutor Tiago Bezerra de Mello, né, entre outros, estarão lá falando sobre exopolítica, exobiologia, exointeligência, entre outras coisas. Vai ser bastante interessante. Aí está o card, né, do nosso evento. A Mônica de Medeiros vai estar lá, a Margarete Acla, vai estar também Frederico Menezes, o cantor regional aqui, né, Nando Cordel. Vai ser assim, um evento assim, muito, muito interessante, que mescla várias fontes, várias origens, várias teologias, né? Eu acho importante, porque você não faz só um evento de ufologia, não. Foi um evento que abrange um todo, né? Não basta só um lado, tem que ter essa observação de um todo, né? De todo mundo, dando sua contribuição, a sua opinião. Vai ter debate, claro, né? E tá aí, 15 e 16 de abril de 2023, nesse ano. Você pode comprar o ingresso e dividir até 12 vezes, né, no cartão de crédito, tanto para o presencial, tanto quanto para o online. Eu tive hoje, falando com o pessoal dos Estados Unidos, tem várias pessoas comprando esse evento já, brasileiros que moram fora, né, até tendo uma certa dificuldade em pagar, porque não estavam assim, lá não tem Pix, né, mas eu tenho que passar algumas informações da conta, né, para poder eles efetuarem o pagamento. Aí está o QR Code também, né? Você pode apontar o seu celular para o QR Code e ter o prazer de adentrar esse evento. Vai ser um evento, assim, único, né? Assim, sem precedentes. É o maior congresso de ufologia do Norte-Nordeste, né? E nós estamos aqui já apostando no sucesso, porque no segundo semestre nós faremos, com certeza, o segundo Congresso Internacional de Ufologia. Aí vamos trazer o pessoal de fora do país, né? Aí precisamos do seu apoio para, nesse primeiro momento, né,
Não é fácil organizar um evento dessa natureza, é bastante complicado, difícil, mas nós temos uma coisa, nós acreditamos na vida extraterrestre, e por isso nós estamos fazendo isso aí. Disseu, meu amigo do coração, irmão, obrigado aí pelo convite. Vanderlei, obrigado também por participar. Viu? É sempre um prazer falar com você, Disseu. Vanderlei, nem se fala, né? Que eu estou aqui o tempo todo com ele, enchendo o saco dele em todos os momentos. Alex, você pode passar a questão de valores assim ou não? No momento, nós estamos no segundo lote. O primeiro lote já esgotou, né? Ele estava em R$150 para os 2 dias. Né? Presencial. Agora, presencial, tanto presencial quanto online. O valor é o mesmo, não muda, certo. Não. Tá? Nós estamos no segundo lote, que é R$180 para os 2 dias de evento. E no final desse mês já vai acabar esse lote, né? Já estamos terminando. E o terceiro lote vai estar a R$200 para os 2 dias. Então, quem se antecipar, compre logo o seu evento por mês, porque... deixa eu te falar, no outro evento que eu fiz, o pessoal pergunta, posso comprar no último dia? Eu digo, não, você pode, se tiver, né? Cara, teve uma fila, teve uma fila lá no evento, lá, querendo comprar. Isso, gente, eu não posso vender mais. Não, eu fiquei em pé, não tem lugar, o bombeiro não vai autorizar, não. Tem um número limitado, realmente totalmente limitado. Para cada uma pessoa tem que ter um assento. Se o local permite 300 pessoas ou 400, não pode. Nós fizemos um evento lá, eu e o Vanderlei, para 600 pessoas. E não teve espaço para ninguém, mais do que 600. Porque a pessoa deixa para a última hora, não vai dar, não sei o quê. Aí fica querendo barganhar. Não tem, gente. Olha, nós fazemos o conteúdo com qualidade, com expertise, né? Tanto é que a gente procura realmente obedecer às leis do bombeiro, né? Que é o saco, né? Pegar as autorizações para não haver incidente. Eles vão lá e checam o hotel. No caso, nós fazemos em hotel, né? Muito embora no último foi no centro de convenções chamado MV Empresarial, né? Mas eles vão lá e checam, e tem que ter um habite, né, digamos assim, né, para poder realizar o evento. É uma coisa com segurança, com responsabilidade, não é a toque de caixa, não, entendeu? Então, aí eu peço às pessoas que estão nos ouvindo aqui, por gentileza, entre em contato comigo através do telefone 81, código de área, né, 81 99596-3072, adquira mais informações. Qual o número, Lozente? 819-9596-3072, poder dar mais informações sobre o evento, como adquirir o ingresso. Você pode também comprar no Pix, né? Ou através do site, que é o... Você pode colocar depois o site aí, que é o www.dra. Nós colocamos, a gente coloca na descrição aí na descrição, do vídeo. Beleza. Isso. Entendeu? Porque é importante vocês terem a consciência de que o ingresso voa muito rápido. O online é mais fácil, né? Porque você não tem que estar aqui no momento, né? Você vai estar de forma virtual, mesmo porque também limitamos uma quantidade de pessoas para ter uma qualidade de transmissão da internet. Segundo o nosso técnico, falou com a gente, olha, você pode só dar 300 pessoas online, não passe disso aí para não cair a página, né, que a gente vai usar o site para ter uma transmissão de qualidade. Então, esse evento vai ser um marcador de tecnologia, né, de informação. Nós estaremos aqui no Nordeste do Brasil, Norte-Nordeste. Na verdade, nós somos a única organização que tem um peso importante nessa região, na realização de eventos, tanto presenciais quanto online, né, com apoio da UFO Piauí, lá da Teresina, que é um parceiro fantástico nosso, né, e
Então, vejamos só, não percam essa oportunidade, vai ser muito legal. Eu gostaria só de lembrar que não tem só as palestras. Nós vamos ter lá um workshop. Isso, com o hipnólogo, né? Um workshop com o hipnólogo, fazendo um trabalho muito interessante, dando 2 dias de informações e fazendo experiências lá no local com as pessoas. Na verdade, ele é uma pessoa que, o hipnólogo, ele começou o trabalho dele tratando de pessoas com problemas de dependência química, entre outras coisas, e de repente ele começou a ver pessoas que estavam relatando a presença de seres extraterrestres através de um processo de expansão da consciência, né? Ele conseguiu registrar várias ocorrências de pessoas que estavam lá. Prossiga, Vanderlei. Se eu quiser esse adendo aí. Exatamente. Tá? E vamos ter também uma exposição, tá? Onde teremos alguns produtos ufológicos que não são encontrados na cidade, por exemplo, né? Canecas, camisetas, livros, obras de arte, alguns outros itens. E, no final, nós vamos ter um jantar de confraternização com todos os participantes, né, e os palestrantes, onde vocês poderão sentar na mesa do palestrante e ter aquela conversa de pé de ouvido que gostariam de fazer, que não tiveram a oportunidade de fazer ao longo do evento. Então, nós estamos criando também esse momento agradável a todos, né, para que nós possamos interagir entre tanto o público quanto os palestrantes. E todos aqueles que adquirirem os ingressos online, né, eles vão ter, no mesmo horário que estiver acontecendo os eventos, vão estar diretamente ligados e poderão, inclusive, fazer algumas perguntas que poderemos, e o palestrante poderá também responder. Então, não percam, nós temos números limitados de pessoas, como o Alexandre disse, da vez passada, ficou muita gente do lado de fora, teve gente que pediu para assistir da porta, né? Então, fica difícil a gente sempre ficar negando, mas existe, né, uma segurança, né, não só do local, como a nossa segurança de todos, e nós respeitamos exatamente tudo isso. Então, aqueles que puderem adquirir, o façam de imediato, tá? Para que nós possamos ter o mais simples, mais rápido possível, nós chegarmos a um número, né, de pessoas que não venham a sacrificar o nosso evento para que a gente fique dizendo, não, infelizmente não pode, infelizmente não tem mais local, não tem mais disponibilidade de cadeira, não tem mais disponibilidade na plateia. Então, façam o mais breve, aproveitem os pacotes, que o evento é sensacional. Não existe outro evento igual no momento, com as características e a qualidade desse evento que vai acontecer em abril. Eles podem ser que eles se façam a partir do nosso, mas atualmente não existe um da qualidade que vai ser apresentado aqui, e com o nível de informação que essas pessoas estão trazendo. Vanderlei, lembrando que o congresso atualmente é R$180, o jantar de confraternização com os palestrantes custa R$100, e o workshop com o hipnólogo R$80. Então, são eventos separados dentro do mesmo congresso, entendeu? Para a pessoa não ficar pensando que tudo está incluso no congresso, que não está. O congresso é uma coisa, o workshop é outra e o jantar é outra. E está tudo escrito lá no site, está bem detalhado lá, como obter, como fazer sua inscrição, está bem organizado. Disseu, é com você agora. E também temos o seguinte, nós temos uma tarifa especial para o pessoal que vai ficar, que vier de outras cidades, que queiram se hospedar. Nós temos uma tarifa
especial para essas pessoas que vieram de estados diferentes do nosso, de outras cidades. Tá? Então, é só também entrar em contato com o hotel, dizer que é do evento e terá uma tarifa bastante diferenciada com relação à hospedagem no hotel. O hotel é um hotel muito bom, tá? Que vai ser no centro de Boa Viagem. Tá? São locais para 400 pessoas e nós temos certeza que vai ser um sucesso, como sempre foi o outro. É esse o endereço aí, www.browfnet.com.br. Isso mesmo. Nesse site aí está todas as informações, você pode pegar, né? E faça a sua inscrição e qualquer coisa pode ligar para mim. Já está aí tanto o seu número quanto o endereço aí, forma de pagamentos, tudo na descrição do vídeo aí. Ok? Antes de nós terminarmos aqui, tem uma pergunta que ficou lá, que eu falei que no final a gente responderia. Diz a pergunta assim: o arrebatamento de espírito que ocorre nas igrejas evangélicas teriam a ver com abdução? Boa pergunta. Veja só. Arrebatamento é quando a alma da pessoa, não o ser físico, é levado. Entendeu? É levado para uma outra orbe ou dimensão. Entendeu? Então, eu acredito que, quando se fala arrebatamento, é o resgate daquela entidade para um outro plano. Pode ser evangélico, católico, espírita. Todos que foram arrebatados serão levados para uma outra dimensão. Porque a parte física permanece na Terra. O que é levado é a parte de inteligência, de alma, de espírito, como você queira relatar. Perfeito. É isso mesmo. Bom, só aqui, antes da gente encerrar aqui, nós colocamos aqui uma enquetezinha hoje sobre o caso Varginha aqui, né? Hoje está fazendo 27 anos do caso, né? Inclusive, vai sair daqui a pouco no BNT Online e está para sair uma manchete lá, um pequeno artigo sobre a data de hoje e também um link aí no canal. Vamos ter aí daqui a pouquinho também, por volta das 0 horas aí, a gente vai estrear 2 lives aí, com diferença só entre uma vai terminar, já vai começar outra, né? Com o Rubão, uma das principais testemunhas do caso aí, ele deu 2 entrevistas para nós aí ano passado, então nós vamos recolocar essas entrevistas aí no canal daqui a pouquinho aí, a partir das 0 horas, para que vocês possam ouvir o que ele viu e ouviu nessa semana aí que antecedeu ao dia 20 e a posteriori do dia 20. Então ele traz muitas informações bastante interessantes, né? Então fica a pergunta, será que é o único caso que existe nesse aí? Acho que não, né? Nós temos aí o caso dos gurizinhos lá do Rio Grande do Sul. Não sei se vocês já conheciam esse caso. Não. É um caso que aconteceu nos anos 70, muito semelhante ao caso de Varginha, certo? Com as suas características, né, distintas, e a pessoa nunca foi procurada por ninguém porque ele tinha falado sobre o assunto. Depois que apareceu o caso Carvalho, que é o outro caso semelhante ao caso de Varginha, aqui na cidade de Ponta Grossa, do qual eu estou acompanhando desde o início, os pesquisadores lá acabaram descobrindo esse caso e estão estudando, e é muito interessante o caso, né? Um caso bastante legal aí. Tem uma live aqui no canal da semana passada, aí no canal da academia. Você que está assistindo, procura aí nos vídeos ao vivo e você vai encontrar uma live com o Rudy e com a Tati, onde eles falaram sobre esse e outros casos que eles vêm acompanhando
lá no Rio Grande do Sul. Então não percam lá. Então foi feita a enquete sobre a suposta aparição do ET de Varginha completa 27 anos no dia de hoje, 20 de janeiro. E a pergunta é: você acredita? Bom, nós tivemos aqui as respostas disponíveis de sim, não e talvez. Nós tivemos 71% de sim e 29% de talvez, certo? Então, não tivemos nenhum não. Então, gratidão a você que participou do chat, você que se inscreveu. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no chat, dá essa força pra gente. Assista aí a live, compartilha, curta. Enfim, faça a tua parte aí. E nós estamos aí toda semana aí trazendo material de qualidade para você. Então, nosso muito obrigado. Lauzide e José Vanderlei, é com vocês aí para se despedir do nosso público. Eu quero agradecer mais uma vez aí o seu convite, de seu Clemba, pela oportunidade de trazer mais informações ao público e também divulgar nosso congresso de ufologia, que vai acontecer aqui no dia 15 e 16 de abril, né? Vai ser um evento maravilhoso e espero estarmos juntos na próxima, no seu próximo live, né? Com você aqui, viu? Vanderlei, é com você. Bem, eu endosso as palavras do Alexandre, agradecendo a você, querido, pelo convite. Ficamos, eu já falo o nome de Alexandre também, à disposição do convite para retornar ao canal. Nós nos sentimos sempre aqui, nos sentimos em casa, né? Então, é só voltar a fazer realmente o convite de vocês não perderem sobre o nosso evento que vai acontecer em abril e convidar a todos aqueles que queiram fazer uma live sobre a ufologia na questão da abdução. Nós ficamos à disposição de todos, né? E agradecer especialmente a todos vocês que passaram quase 2 horas, 1h e 56 minutos, ouvindo a gente aqui. Eu acredito que existe muita gente que é interessada no assunto. Varginha é um caso que jamais vai deixar de chamar a atenção, né? Eu parabenizo Carvalho pela sua perseverança no caso, tá? Então, nós precisamos exatamente disso, de pessoas que busquem realmente a verdade e tragam informações para nós, né? Claro que nós temos que ser aquelas pessoas que vão lapidar essas informações, mas que elas não sejam mais escondidas, elas possam ser mostradas e você analisar se elas são verídicas e que estão dentro do seu contexto de pensamento. Então, essa é a oportunidade que o Odisseu nos dá. Está exatamente deixando mostrar exatamente aquele conhecimento que nós adquirimos, no qual o meu conhecimento não é igual ao do Alexandre, que não é igual ao do Odisseu, né? Eu tive uma iniciação completamente diferente aos 6 anos de idade com relação à ufologia e à espiritualidade, e cada um tem o seu particular, mas todos têm uma busca única, saber de onde viemos e para onde nós vamos, e saber que a partir não de agora, mas a partir desse momento, nós sabemos que nunca e não estamos sós. Muito bem. Ok, pessoal, muito obrigado a todos, a você que participou desta live, a você que participou do chat, a você que vai deixar aí o seu comentário aí, a sua pergunta aí nos comentários da live, você que vai assistir depois, que já assistiu, né, já estamos encerrando, nosso muito obrigado, nossa gratidão, se inscreva no canal, você que está aí ainda, não se inscreveu, se inscreve aí, boa noite a todos, namastê, obrigado Vanderlei, obrigado, Alexandre. Poxa vida, Alexandre, Lauzídio, gratidão por vocês
estarem aqui. E o convite está sempre aberto aqui, o canal está sempre disponível para vocês e todos que queiram falar com responsabilidade, com respeito, com ética, com moral e com vontade de levar a verdade. Gratidão a todos e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Liceu.